Ó, os Jovens em Cristo, ele falou aqui, pergunta pro Rafael, quando a pessoa perdoa a traição e tenta ajustar as coisas, mas mesmo assim a outra pessoa não se arrepende e não larga a prática do adultério, o que fazer? Não, tem que ter o arrependimento. Tem que senão- ter, porque nós esperamos por isso, né? Nós esperamos que o perdão e o amor imerecido constranja a pessoa a mudar de postura, né? Às vezes não acontece. Infelizmente, existem pessoas com coração duro, coração empedernido, e sempre vão existir pessoas com coração mau. Agora, existe um outro movimento que acontece também, que é o seguinte: a pessoa até se arrepende, mas o cônjuge que adulterou, ele tem uma certa dificuldade para voltar ao normal, né? Existem duas coisas, né? Em primeiro lugar, existe uma coisa que a neurologia está chamando de esquema de defectividade. O cara traiu, o cara adulterou, e aí o cônjuge perdoou. E esse esquema de defectividade é um esquema que acontece na cabeça da pessoa que faz com que ele não se sinta à vontade no ambiente em que foi perdoado. Ele se sente um lixo, ele se sente uma farsa. Ele olha e diz assim, caramba, eu fiz uma coisa tão sinistra, tão errada, e agora eu simplesmente vou voltar para casa sem pagar por isso? Eu sou uma farsa, eu sou um lixo. E aí o cônjuge tem uma certa dificuldade, precisa de um certo processo para voltar a conviver assim de uma forma normal, se sentir digno, vamos dizer assim, de voltar a ser marido, voltar a ser tratado com a fidelidade da pessoa que nunca traiu. E aí isso vai exigir uma certa paciência de ambos para passarem por esse processo e vocês voltarem a conseguir lidar com o passado e ressignificar tudo o que aconteceu. Uma outra coisa que acontece é o que a psicologia está chamando de anedonia. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. A anedonia é o seguinte: quando a pessoa vive uma vida muito depravada, tem muitas experiências sexuais, ou com pornografia, a anedonia é o processo de perda da sensibilidade do prazer. A pessoa começa a precisar de tantos estímulos sexuais cada vez maiores e mais loucos, que ela começa a acessar níveis de sexo cada vez mais bizarros, né? Não vale nem a pena falar aqui na live. Xixi, animais. Animais, e não sei o quê. Na Alemanha tem passeata de zoofilia, não sei se você já viu essa não. degeneração absurda, né? O mundo tá ficando doido. Né? Mas por que isso? É a anedonia. O homem vai indo tão profundo no pecado, é uma doença psíquica, de perda do prazer. Aí para uma pessoa dessa voltar para um casamento monogâmico bíblico, é muito sinistro, né? Por exemplo, você tem casos de pessoas... Vilela, se eu falar alguma coisa muito proibida aqui que vá doxar seu canal, me fale. Tá bom. Mas existem pessoas que se acostumam com a prática sexual pela outra entrada. Sim. Né? Pela outra entrada. Pelo butico. Exato. E, biblicamente, nós entendemos que esse tipo de sexo é antinatural e é pecaminoso, né? Romanos capítulo 1 fala sobre isso, né? Tudo bem que já vi cristãos que não pensam assim, aí da interpretação de cada um, né? Mas imagine uma pessoa que se acostumou a ter prazer assim, voltar para um casamento monogâmico cristão em que o cônjuge entende que isso é pecado. É muito difícil, né? Somente um milagre mesmo e uma obra do Espírito Santo para fazer com que essa pessoa volte ao normal, né? É muito difícil, mas é possível, eu já vi muitas vezes. É o que eu digo, se tem alguém, se você me permitir, Vilela, Claro. se tem alguém com crise no casamento assistindo esse podcast, venha para mim, me procure, faz algum jeito para ter acesso a um atendimento, um curso, alguma coisa que eu forneço. Eu forneço um bocado de coisa de graça, Vilela. Agora, dia 30 mesmo, eu vou fazer uma imersão que tá R$47, às vezes eu faço masterclass gratuita. Vem para mim porque tem jeito, cara. Não desiste da família. Vamos dar um jeito nisso aí. A salvação precisa fazer sentido para as nossas casas. Eu sei que tem jeito para a família de quem está assistindo essa live. Cristo é poderoso para restaurar.